Olá, você que está assistindo o nosso podcast Culture-se, seja bem-vindo, porque hoje nós temos mais um episódio. Meu nome é Ariadne Amâncio e vamos aqui conhecer um pouco da narrativa da história de Uberlândia por um outro viés, porque nós temos aqui dois convidados, estou com Fábio e Ney, sejam bem-vindos, porque hoje a gente vai falar da nossa movimentação dessa cidade. Criação não, né, porque aí é muito mais antigo que a gente, né, mas a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da nossa cultura negra, dessa possibilidade. Fabinho, você não faça isso, viu? A possibilidade de uma nova narrativa da nossa comunidade negra que fez a construção dessa cidade, pelas nossas manifestações culturais. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade no nosso podcast. Bom, nós começamos com hierarquia. Sempre que eu inicio os trabalhos, os mais velhos. Vocês não briguem aqui. Porque de história, eu sei que os dois têm um currículo longo. Um pouquinho, né? A gente ainda está numa fase assim, de aprendizagem com os mais velhos. Não chegamos no topo igual eles já estão, né? Ah, sim. Sempre tem os nossos ancestrais, né? Sempre, sempre. A gente tem que estar deixando eles sempre na frente, nos puxando e mostrando o caminho certo. É isso. Bom, meu nome é Fábio Vladimir Silva, conhecido na cidade como Fabinho, Fabão, Vladimir, Asbiba ou Mestre Fabinho. Porque cada gueto que eu passei exige um apelido. Cada apelido tem um respeito diferenciado. Porque desde cedo, a minha cultura, eu busquei trabalhar dentro do congado, do carnaval, da dança de rua, da capoeira, e no geral todo, e cada lugar que eu cheguei eu tinha um apelido. E sou respeitado até hoje por esse apelido. Eu sou o Neidimar da Silva, né? Agora nesses 26 anos virei o Ney Tabinha, né? E sou do bairro Patrimônio, nascido e criado ali, passei pelos ternos de Moçambique, todos os três, escola de samba Tabajara, por isso do nome Tabinha, e também desde dos meus 3 anos aí, à frente aí na cultura popular da cidade. Estávamos falando nos bastidores do Caba-Roupa. E assim, foi ao início da história, eu falei assim, gente, é a minha primeira referência quando é se falado de movimentos culturais e tudo mais, onde se agregavam a comunidade preta e começou-se a pensar nessa miscigenação dessa comunidade preta com a branca, porque viu um grande movimento. E você fala assim, não, Ariadne, aí você tem que falar com os nossos mais velhos, né? Mas eu tenho certeza que tem histórias aqui. Olha, que eu já ouvi contar, assim, as histórias do meu mestre Bolinho, né, o João Rodrigues, o Tibolinho, contava muitas histórias lá, que eles tocavam lá, né, Tibolinho, o mestre Lotinho, o tio Chico. Então, eu acho que nada melhor, um deles, né, o tio Chico, o Tibolinho, agora não, mas o Chico, talvez você fazer um convite, ele ia passar aí a régua direitinho, que foi o Caba-Roupa. E é um movimento dançante, né? Um dos primeiros que eu conheço, assim, que eu falo assim, que integrou as comunidades. E dali começou a ter-se as primeiras movimentações carnavalescas, ou não? Então, vou só buscar um pouquinho antes essa história que a gente aprende com os tios, com os avós. Antes de chegar ao Caba-Roupa, antes de chegar Black Chic, antes de chegar qualquer outro movimento, existiam as brincadeiras dançantes que eles faziam na casa deles, como acontecia no terreiro da família Chatão, no Patrimônio, na Vila Martins. Então já existiam esses blocos nos bairros, que era uma brincadeira dançante que era dentro do seu quintal, no seu terreiro, que eles armavam com vitrola ou com os instrumentos e faziam o encontro, por exemplo. Quando acontecia dentro do terreiro do Chatão, nessa época de 50, 60, 70, o pessoal saía do Patrimônio a pé, subia todo o morro, a serra, para ir lá no bairro Operário para dançar aos sábados na brincadeira dançante que tinha no quintal do Chatão. Então isso começou, depois que começou a surgir nesses encontros de brincadeiras dançantes, que era baile de tordas, que eles falavam, porque não existia tendas, era torda, que eles mesmos, os negrão, já buscava o bambu, o sarrafo e montava no meio do seu quintal a lona de caminhoneiros. Eles esticavam por causa do tempo, ou da chuva, ou do sol, porque começava às 8 da noite e terminava às 8, 9 horas da manhã do outro dia. Então, aí ali aqueles encontros deles, nos bailes de toros, que tinham o bate-papo, falando, vamos montar.
vamos fazer um clube, vamos fazer aquilo. Nessas reuniões que eles tinham, nesses bailes, que eu só sei mais ou menos essas referências do Patrimônio, Vila Martins e no Bairro Operário, que é a família Chatão, que a família Chatão sempre foi uma família festeira. E acontecia isso através disso que começou a surgir o Cabarro, teve um na Praça do Balvilela, onde que é um hotel, que era o Clube de Negros também, que eu esqueci o nome, para mim eu vou lembrar, ou a gente busca informação com os mais velhos, que tinha um Clube de Negros ali, que o Federico e o Berlândia Clube era dos brancos. Mas esse bar que tinha dançante, que era na Olegário Maciel, na Praça do Balvilela, também começou, para depois surgir os outros bailes. Então, antes de chegar isso aí, tinha essa questão da gente buscar e depois os mais velhos contar mais para nós sobre esse baile de Torres. Então, começou todas essas movimentações buscando lá atrás, nessa época, esses bailes, que era a reunião dos negrão. Aí daí surgia outras coisas. Dos negrão. E é interessante a gente pensar que a partir dessa movimentação, a gente tem uma das primeiras visibilidades das manifestações que começam a adentrar ali as principais avenidas. Porque não era permitido a passagem ali dos negros, né? Então, com essa movimentação, o que eu tenho de memória, de história, é que começaram a ir para a rua. Então, com a movimentação dessa rua, o que está acontecendo ali? O que eles estão se movimentando ali juntos? E principalmente na época do carnaval, queriam brincar junto. Eles são mais felizes, são mais festeiros, a festa dele tem mais tempo, eu quero ir junto. Mas aí tinha a divisão, né, geográfica ali da parte negra e da parte branca da cidade. E depois disso, viram os primeiros movimentos que a gente tem do carnaval. O Congado já existe antes mesmo de qualquer outra coisa, então ele ganha mais um aliado ali, né, de movimentação negra. Entender que essas comunidades elas são misturadas, né? Tanto no carnaval quanto no Congado. Não há uma separação muito firme de quem faz congado, de quem faz carnaval. Então, quem faz o carnaval ali na percussão, muitas vezes está na percussão do congado. Porque já sabia desde o início. Então, nesses encontros, tem um menino que toca lá no Moçambique e tal. Chama ele para a nossa bateria, que não sei o quê. E se já são de famílias agregadas juntas, aí ficava mais fácil ainda. Aí, dentro desse contexto, do Congado, carnaval, como é que vocês transitavam nesse lugar? Antes mesmo de terem seus grupos, né? De terem a sua caminhada mais profissional, artística, como é que vocês se movimentavam? Como é que surgiu? Olha, com 3 aninhos, eu falo que eu comecei tarde, né? Porque hoje as meninas já estão com o neném na barriga, no colo, depois já está no outro ano, já está vestido, tocando. Eu comecei com 3 anos no Moçambique, Princesa Isabel, né? Do saudoso Nestor Vital, meu capitão Bombinha. E então foi Moçambique, já acompanhava com a mãe, minha avó, os tios, a Folia de Reis Pena Branca. Eu nunca fui um folião, eu só acompanhava mesmo e gosto, né, de estar junto, mas eu não sou folião, porque tem gente que fala que tá em tudo, mas né, não, eu não sou folião. Toco uma caixa, já toquei na folia, mas não me considero. Eu respeito muito, né, Folia de Reis não, cada um na sua. E, em seguida, com o meu tio Gerson, né, o mestre Gerson, eu fui para Tabajaras. Iniciei como passista, em 84. Então, sempre junto ali no patrimônio, né? Folia de Reis, Tabajara, Congado. Isso ali não separava. Eu só não peguei as quadrilhas, que tinha as quadrilha lá da avó Gerarda, de um pessoal bem mais para trás também, isso eu já não peguei, as quadrilhas não, que eles faziam lá nas festas juninas no bairro. Eu era bem petitinho, então não participava não, mas Congo, Carnaval e Folia de Reis, eu andava junto. Quando foi você, Fabinho? O Fabinho também começou cedo. Não, comecei cedo, mas eu falo para as pessoas, a minha família, como eu sempre fui uma família festeira,
depois de um período que meu tio resolveu ter uma escola de samba. Mas antes de tudo isso, é uma referência, é uma família negra que tem uma referência a nível nacional. Por quê? Lá nós iniciamos, através desses bailes que eu tinha comentado, de Dório Tudos, a minha tia Lourdes, que era uma bezendeira mais conhecida na cidade de Uberlândia, que todos, prefeito, todo mundo passavam toda semana para ir nessa tia Lourdes tomar passe. Né? Então todo mundo ia na Dona Lourdes tomar um passe. E ela era na frente do quintal da família Chatão. Então, o carro-chefe começava com minha tia benzendo, depois ia para o fundo para tomar o café com a minha avó Lazica lá no fundo. Então, todos os familiares, os amigos, iam lá no fundo tomar um café, porque ela fazia um fogão de lenha. E ali, dentro dessa família, nós passamos pela Folia de Reis, que veio meu tio Lino, que é o avô e o pai dos meninos, família Lino, lá do Chatão do Horto, do Jorge, do Evandro, do Penco, do Tim. Então, o pai deles que levou a Folia de Reis para dentro do terreiro do Chatão, que aí juntou com o Zé Marco, o pai do William Couto. Então, eles todos participavam e iniciou uma Folia de Reis dentro da família Chatão. E com essa Folia de Reis e o Congado andava juntos, dentro da família, trazendo a comunidade negra dos outros bairros, porque era primos, amigos do primo, da família, vamos lá para sair no Santa Efigênia, no Camisa Verde. Então já tinha alguns grupos que eles dançavam. Beira-Mar. Então já existiam essa comunidade se encontrar no terreiro. Vamos para a Folia de Reis. Da Folia de Reis nós vamos tocar no Congado. Não, então nós vamos descer para a escola de samba do Capela. Porque depois da Tabajara, a escola de samba mais forte que existia era o Unido do Capela, que ensaiava na Rio Branco, onde era em casa ali. Então, tinha esse encontro da negrada nesses lugares. E aqui na década de 80 para 90, o Uberlândia já teve mais de 16 escolas de samba. Sim. Né? Então, assim, nós éramos novos e eu participava de quase todos, porque eu sempre gostava de dançar. E eu saí quase todas. Empurrando carro, passista, bateria, capoeira. Então, eu participava. E nesses encontros da família Chatão e desses amigos e agregados que se encontravam para sair no Congado, para tocar uma Folia de Reis ou para ir na festa de Reis. Porque quando fala em festa de Reis e Congado, a alimentação, a fatura da comida é grande. Então, todo mundo quer participar. Surgia os convites, as ideias de vamos para a escola de samba. A escola de samba era a última. Nunca era a primeira. Por quê? Existe a diferença da fé e da brincadeira. E no meio das duas existiam os bailes de Dóris. Então daqui já saía, vamos para a fé. Folia de Reis com gado. Vamos pro carnaval. Ali é só diversão. Farra. Aqui não tinha farra. Aqui tinha prazeres de se encontrar com a família. Prazeres das noitadas com a bebida. Carnaval. Aqui não. Aqui existia fé. Porque dentro do nosso congado da Folia de Reis, ainda vem a nossa ancestralidade, que é a matriz africana, que vem Candomblé, vem Umbanda, que a gente busca essas questões. E então passa por esse caminho toda a negritude de Uberlândia. E se vocês parar para pensar, quantos anos a nossa igreja do Rosário? 147? Quase 150 anos. 150. Aonde que ela existe? No umbigo da cidade de Uberlândia. Aonde que o primeiro bloco de carnaval de negros de Uberlândia começou a incomodar? Avenida Afonso Pena, no umbigo do carnaval de Uberlândia. Então vamos tentar buscar que nós lá atrás já vínhamos trabalhando todo o nosso conhecimento cultural e popular no nosso umbigo central da cidade de Uberlândia, que é a Avenida Afonso Pena, Floriano Peixoto, Cesar Alvim. Então, a negritude, junto com a sociedade, que não queria deixar acontecer, nós mostramos aos poucos, através dos nossos tambores, da nossa resistência, que Congado, Carnaval, Folia de Reis, Capoeira, isso foi agregando e tomando conta só de um pequeno pedaço, que é o pedaço mais forte do nosso corpo, de onde a gente nasce, o nosso umbigo. E entender que até mesmo quando não era umbigo, nossa ancestralidade já sabia que ali seria um lugar legal. Já tinha todo o processo. A nossa igreja já tinha subido ali naquele lugar, né? Já. Então, é uma relação muito forte, muito intensa com uma construção de uma cidade que, apesar de ter todo o seu desenvolvimento econômico, estratégico, que é importante para a nossa comunidade Sim. também, ela também cresceu nas bases, nos pilares da força negra. Então, reivindicar este lugar não é reivindicar uma história que não foi contada, é uma história que foi baseada nisso, né? E aí, nesse frisson familiar de manifestação, como é que nasceu os artistas? Ney,
do Tabinha e Fabinho, da dança? Como é que nasceu no meio desse turbilhão familiar, popular, né? Eu sou um artista. Não, artista mesmo é ele. eu toquei minhas zabumbinhas, meu pandeiro, né? Mas artista é esse cara aqui. Não é nada Eu posso ser um artista, mas um grande mestre eu é ele. Eu sou fã dele. No finalzinho tem até um convite aqui. Ó. Então, eu comecei num grupo de samba, Sorriso Negro, do Naldinho, do Álvaro Eugênio Baranga, né? O Paulo, o irmão do Capitão Pico, né? O Minduim. Então, foi o primeiro grupo de samba que eu toquei. E ali, eu falei, eu vou ser pagodeiro, né? Aí, depois desse Sorriso Negro, eu fui para Sociedade Livre, onde eu toquei muitos anos junto com meu irmão Cássio. E dos pagodes, toca com um, toca com outro. Em 98 veio o Tabinha, né? Professor Júlio, é o idealizador do grupo Tabinha. Eu falo que ele é o pai do Tabinha. Ele é o pai do Tabinha, ele é o pai da velha guarda da Escola de Samba Tabajara. Ele que reuniu todo mundo e falou, vocês não dançam mais, fundadores? Não, então vocês são a velha guarda. Juntou todo mundo e trouxe de volta para a escola, né? Muito importante, professor Júlio ali no patrimônio. E assim, veio Tabinha, fazendo percussão com vários artistas da cidade. Em 2003 eu fiz o 2003 inteirinho com Pena, né? Pena Branca. Acompanhei ele 2003 o ano todo e por aí foi. Mas foi uma coisa assim, começou brincando e fui tocando, não chama. Então, onde eu faço, não considero artista, não. Só não é pouco artista, né? E quantos você formou com essa humildade tocando pandeiro? Então, tem uma molecadinha boa, molecada, um modo de falar, né? Que hoje você vê nas rodas de samba, passou pelo Tabinha, né? Tem vários. Se você for nas rodas de samba hoje de Uberlândia, tem vários. E é importante delimitar, Ney, que é o quê? O Tabinha, eu acredito, eu estou de fora de Uberlândia, né? Então, eu vou buscando pedaços dessa história por vários lugares. O Tabinha, acho que foi um dos primeiros grupos percussivos da cidade organizados que conseguiu furar a bolha. O que é furar a bolha? Ele não era só um grupo de crianças e jovens que usavam a percussão como movimento artístico, que não ficaram só no seu bairro. Uhum. Eles saíram do seu bairro, foram para a cidade, tomaram a cidade, saíram da sua cidade, foram para a região, saíram da sua região, foram para o país e ainda furaram a bolha do país e foram para fora, para terras estrangeiras. Então, um grupo de um bairro popular, de crianças e jovens negros, conseguirem naquela época, porque a gente não está falando de hoje, nessa globalização total, Sim. naquela época, serem convidados a se apresentar fora do país com uma estrutura, porque hoje é impensável o que você fez. Porque imagina você ter 30 jovens, crianças e jovens, e sair do país com fazendo turnê. 22. Eu falo 30 porque dos 22 eu tinha... 22, não, ficaram uns para trás. Isso. Pensar nisso de uma forma organizacional, pensar isso de uma forma que contemple todas as necessidades que esse grupo tem e, principalmente, a necessidade de qualidade artística. Que naquela época a gente não tem todo o aparato tecnológico e de possibilidades. Sim. Então, assim, é um trabalho que eu acho referencial para qualquer pessoa que pensar em movimentos musicais para crianças e adolescentes. Porque você não fez um nome de 1, 2 ou os 22. Você trabalhou com 22 famílias. Isso. Dentro de uma comunidade. Uhum. Para pensar a formação desses grupos de comunidades negras é pensar nesse sentido. E como é que a gente pode fazer isso hoje? Então, nessa... Eu não imaginava, né? Hoje a gente sempre ouve algum falando, um ou outro. Vou falar de um menino aqui que era muito especial. Todos eram, né? Foi o Tiago, o Ziquim, né? Terminou num final trágico. Ele falar para uma vizinha nossa lá
que eu não sabia o quanto eu fui importante para ele. Depois de muitos anos, ele já tinha falecido, ela me falou isso. Tinha um menino que gostava muito de você, você não sabe o tanto que você foi importante para ele no momento que ele mais precisava, né? Porque ele foi criado com um pai, a mãe sumiu no mundo, e eu falei, não, hoje que eu tô sabendo disso, né? Mas ele também era muito especial, eu gostava muito dele por isso mesmo, né? Por ele ter sido criado só pelo pai, teve toda uma dificuldade na época de ir para Portugal. O pai estava preso, a gente teve que arrumar advogado, ir lá na cadeia, pegar a documentação, assinar, pedir, ir no fórum, pedir juiz para assinar, para liberar. Não, mas valeu a pena, né? Porque ele era um menino muito bom. Infelizmente, depois que passa de adolescente para adulto, aí é outra. As escolhas são outras. As escolhas. Mas, mesmo assim, todo mundo era apaixonado nele no bairro. E é até hoje, né? Uhum. Para você ver, assim, a gente pensa na dimensão de pelos famosos ou por procedência acadêmica, também não é. A gente não desmerece nenhum dos caminhos que cada um tem. Mas essa escola popular, né, escola cultural popular, que, por exemplo, você tem Dona Ormezinda, ela construiu uma comunidade. Que hoje a gente vê os frutos, né? A gente vê as pessoas prosseguindo nos seus afazeres, na sua escolha de vida, mas que sem essas lideranças não seria possível, né? Então, também rememorar uma história da gente que, para além de todo o esforço acadêmico que a gente tem um esforço também de liderança comunitária, principalmente por meio da cultura. Então, não é desmerecer quando fala, não sou artista, talvez seja mesmo. Não, e tem os meninos, né, que não estão tocando, mas hoje todos os pais de família, eu já sou avô, essa meninada toda, né? E profissionais, por exemplo, o Cladson, filho do Jorge Abelha, é o técnico de segurança lá, meu técnico de segurança, me puxa a orelha lá, falei, menino, me respeito, não vai fazer isso sem cinto, não vai fazer isso... Eu te peguei no colo. Eu falei, eu te dou uma palmada aqui, né? Eu não vou deixar, não. Mas como é que você consegue 2 metros de altura? Na escada você não sobe, não. Andaime, não sei o quê. Eu falei, que coisa boa, né? Então, tem outros também, tem vários. O Anderson, o Wesley Guelão, tem uma turma aí. Então, é de artista mestre, né? A gente passa a escadinha, né? Bom, para chegar no mestre Fabinho, teve uma construção artística. Que volto a dizer sempre para as pessoas, porque eu sempre respeitei a minha ancestralidade e meus mais velhos. Na nossa adolescência, na nossa infância e adolescência, nós tínhamos os grandes mestres nos bailes, nos eventos na cidade de Uberlândia, que onde você chegava, eram os mais requisitados para estar dançando, para estar tocando, e os nomes falados. Mestre Capela, Pai Negro, Pai Neguinho, Conceição Leal, Bolo, Bolinho, Erivone. Então, e como eu tinha essa média de 8 a 10 anos, eu ia já nesses eventos com as irmãs, e eu via essas pessoas dançarem, eu via essas pessoas tocarem. E quando o Capela trazia Martim da Vila, trazia Agnaldo Mota, os grandes músicos do Uberlândia, e levava dentro do terreiro para almoçar com a gente, com as negras mais velhas da família Chatão, que ele tinha o prazer de fazer isso. Conceição, vamos levar o Martim da Vila para almoçar dentro do terreiro do Chatão. E lá tinha festa, um pagode comia e eles dançavam. E eu fui crescendo no meio disso. Que prazer de ver Eras de Peruca, Salto Alto, que era o Luiz XV, os caras de boca de sino. Você não vive naqueles dançando o maior prazer, que as negras jogando um pra cá e pra lá. E chegou um período que eu falei, surgiu a Black Chic, na década de 80, 70 para 80. Eu comecei a ir, lá tinha as brincadeiras dançantes. 5 músicas de discoteca e 5 músicas lentas para dançar. E quando chegava nas músicas lentas, eu ia chamar as meninas para dançar. Mas menina não sou eu, não. Você fez chamar as meninas... Não, você viu? Ela falava, não. Uai. E eu falei, cara, eu sou um patinho feio, então pra onde que eu vou? Fui pra capoeira e pra dança de rua. Porque eu chegava nas discotecas, eu só queria disputar a dança de rua nas brincadeiras, mas não queria chamar as meninas pra dançar, porque eu já sabia que ia receber um não. E nisso eu fui me envolvendo com a competição interna de estar dançando em todos os bailes. Black Chic, Flash, baile do Silvinho,
Então, existiam esses guetos, esses lugares que já tinham as competições. E o Fabinho foi crescendo com a dança de rua naquilo ali, que não tinha apelido de Fabinho ainda. Né? Em 92, surgiu dentro do Tribuna o primeiro concurso de pagode. Nossa Senhora, o povo fez loucura. 91, mentira, 91, porque afinal foi em 92. Em 91. E eu vi aquele cartaz na Ronald, que era o Mauri que tinha, e falei, nossa, vamos inscrever. Nossa, Você vê, lembra na Tenente Vimontes, ali perto da Afonso Pena. E eu peguei o cartaz, cheguei na Regina, que era muito minha amiga, chegava nos pagodes, a gente dançava. E eu falei, vamos dançar no concurso? Ela falou, vai embora. Era só pra brincar, né? Nós não tinha responsabilidade, nós tudo de menor. E chegou no dia do concurso, no Tribuna 2, Roosevelt. lá no bairro Roosevelt, éramos... Pra final ficou 9 casais. E quem que eram os bambambãs? Paulinho da Isabel, a Ana Paula, que trabalhava... E Mestre Capela, com a Ângela, filha dele. ixi. E chegou na final, chegou o Fabinho e a Regina. Quem era a banda tocando só pra contrariar. 9 horas da noite, 5 mil pessoas dentro do Tribuna, esperando o final do concurso. Tribuna lotado, a família do Capela, que é cheia de faixa e apito. Falei, Regina, eles ganharam, mas nós vamos dançar. Beleza, chegou, foi pra ir na final, uma música com o outro, nós dançamos. Falei, na última música, você se deixa que eu vou te jogar pra cima. Eita, sim. E aí, o recurso eu tenho que achar um, né? E ele era só que negrão, samba rock, cabelo roxo. Tem que fazer um Minha filha, um o Capela diferencial. arrasava na dança. E eu Era sempre fui fã dele, eu sou até hoje. Dançava demais. Minha referência são eles. E falei, mas ele não vai jogar, né? Filha dele. E eu joguei a Regina para um lado, para o outro, joguei para cima. E com o final pagode, soltei ela, samba no pé. Finalzinho, e os jurados. Eram vereadores, Vitor Hugo de Oliveira, que era ele que era o presidente da mesa. Então a galera colocou 10 pessoas de peso para ser os jurados. Em terceiro lugar, o Luiz mais Ana Paula. Aí sobrou eu e o Capela. Você falou, ih! Falei, segundo lugar é nós. Já garanti. Já tá bom, já tá bom. Segundo lugar, ela que falou, minhas capas é mentira. Aí eu ganhei esse concurso, mas a Regina, na época, se fosse hoje, eram uns 2 mil ou 20 mil, 20 mil reais. Foi os 200 reais na época lá. E aí nós ganhamos esse concurso. A partir daí que surgiu o interesse da Carmen Silva, mandou na Paula, olha, que ela era dona de umas lojas lá no shopping, falou, olha, eu quero fazer aula com aquele menino. A Ana Paula veio atrás de mim e tal, comecei a dar aula de pagode para ela. Aí dava aula particular para ela e dava aula de pagode e salsa, antigo clube holandês de karatê, que era na Avenida Rio Branco. Ali surgiu. Não tinha academia Uberlândia de nada de dança, salão. Só era balé clássico, jazz, sapateado. Nem contemporâneo, nessa época não existia. Comecei a dar aula para Carmen Silva. Nisso aí, eu saí de um lugar, passei no Uberlândia Clube, queria fazer umas aulas de dança de salão, estava começando ali, não consegui, que eu vou diminuir a história. Cheguei na Carmen e falei, olha, eu não quero continuar. Aí ela falou assim, você quer montar uma academia? Eu falei, tô indo pra isso, né? Bora. E eu trabalhava na Receita Estadual. Aqui na Praça Novela. Isso. Aí ela falou assim, eu vou te levar em Belo Horizonte, nós vamos montar uma academia. E aqui a antiga Rádio Educadora, tava cheio de tatame, sei lá, tudo. Ela falou, eu aluguei aqui, nós vamos montar uma academia aqui. Eu falei, ok. Fizemos uma academia 23 de agosto de 1993, inauguramos a primeira academia de dança de salão da cidade de Uberlândia, o primeiro negro a ter uma academia dentro da cidade de Uberlândia. E formamos mais de 80 professores de dança de salão. Conheço 10 países através da dança de salão. Eu fui convidado para estar dando show, para dar aula, workshops, essas coisas. E fomos o pioneiro na dança de salão, o pioneiro na dança inclusiva, que no ano 2000 eu montei o projeto Dançando com a Vida para dar aula para as pessoas com deficiência de dança e teatro. E isso foi criando esse vínculo. Plantei essa sementinha em 93. Hoje, o Uberlândia, se tiver 10 academias, 8 saíram dentro da Ritmo, Academia Ritmo Dança de Salão. E através de formar essas pessoas, eles embora para o outro lado, começou a surgir essa coisa, não, ele é meu mestre. E eu falei, mas eu não sou mestre, eu sou professor. Meu mestre. Então, todo mundo começou a falar na cidade de Uberlândia, o mestre Fabinho. Então, saiu do Fábio, Fabão, Vladimir, veio o Fabinho. Hoje, o legado virou o mestre Fabinho, na região, que hoje a Academia Ritmo é do meu filho, do Abre, mas da Laura,
Eu dou minhas aulas, mas eu não mexo mais com academia. E a gente mantém um legado desse nome, desse artista que já fez gravações representando o nosso grande Otelo, alguns documentários, foi representando ele. Gravei com o Gabriel Pensador, né? Ele veio gravar aqui em Uberlândia, Sim. Patriota Comunista, então onde que a gente dançou para ele lá. Participei de alguns shows, ainda quando era só Patriota com Alexandre Pires, 2012. Então a gente tem esse caminho que a gente foi rodando, e fora todos os grandes profissionais da dança de salão que existe na cidade de Uberlândia, já esteve aqui na nossa cidade, através do Mestre Fabinho, dando esses cursos para todo o pessoal da dança de salão. Então, com essa humildade toda, e através desses líderes negros que nós tivemos na cidade de Uberlândia, eu cheguei onde que eu estou hoje, porque eles sempre foram minhas referências. E sempre quando eu vou dançar, que eu vou fazer algo, a primeira imagem que vem são deles. Quem falou que Uberlândia não tem história, né? E é tão interessante a gente perceber que é o quê? Quando as pessoas falam assim, mas vocês não têm referências. Eu falo, porque vocês não dão visibilidade. Porque aqui a gente tem 2 gerações que eu falo assim, que um mete a porta, os outros vão entrando. Um compra a briga e depois outros têm os frutos. E eu acredito que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, não conheceram metade dessa história. E a história de Uberlândia, ela é tão bonita porque ela é diversa. E ela possibilita até um menino lá do patrimônio crescer dentro da sua comunidade, sair de lá, o menino do Martins, sabe, formar uma família festeira, e dessa família festeira se tornar um artista. Essas possibilidades só são possíveis por meio dessas nossas lideranças, dessas pessoas referenciais que lutaram pela gente, pelas questões que elas gostavam até hoje. Vamos para as escolas de samba. Porque, quem não sabe, gente, nós temos 2 escolas de peso aqui nessa mesa. Graças a Deus, sempre a disputa é na avenida, mas na vida social a gente sempre tem bons relacionamentos, e isso é importante para manter as nossas tradições, nossas manifestações. União. Tabajara. Vamos começar com Ney. Ney, Tabajara, como é que essa história começa com a Tabajara? A partir que a gente sabe que tem o Tabinha ali, né, envolvendo. Mas e quando o Ney virou? O Tabinha vem bem depois. Tabajara, eu acompanhava, né? Eu ia para a avenida. Agora eu fico meio assim, não sei se é Afonso Pena. Negro. Não. Eu vou te falar. Vamos lá, fala a verdade. 50. Calma, entendeu? Eu ficava, como diz, né, no pescoço da minha avó. Agora eu não sei se era Afonso Pena. Não, Afonso Pena não. João Pessoa, ou se já era João Naves, para assistir o desfile, né? Minha avó me levava e eu ficava lá no pescoço, tadinha da velha. E em 84 ela deixou eu começar a dançar, e o meu mestre, todo mundo fala muito bem do Mário Paletó, né, que foi o cara, mas eu não conheci. Então, para mim, o meu mestre foi o Edivaldo, aqui do Fundim, e eu ficava vendo ele ensaiar ali no estacionamento do Praia, do lado do patrimônio. Eu ficava sentado e ele ficava ensaiando sozinho, dançava, porque o passista fazia aquelas manobras dele lá no chão e tal, né? Sozinho ele ensaiando. Aí ele agora me puxava e para me ensinar. Levanta a cabeça, no samba olhando pro chão, não sei o que e tal. E aí, em 84, eu falei que a minha avó deixou. Aí eu fui ensaiar com ele, né? Ele ensaiava, e eu comecei como passista em 84. E 97, aí em 93, 94, eu fui para bateria. Eu comecei em 84 como passista, em 93 eu fui para bateria, porque eu perdi a minha parceira, né? Que é a Jussiara, filha da tia Terezinha. Aí eu falei, então também não vou dançar mais, não. Perdi minha parceira, sambava muito, né? Rainha de bateria, samba até hoje, né? Hoje ela tá lá, mas se deixa, samba muito. E
Aí, em 94, fui pra bateria, tocar repique, junto lá com o meu tio Gerson, mestre Gerson. Em 97, ele tirou umas férias e passou a bateria para minha direção. E agora, em 2013, eu chamei ele de volta para a bateria e está lá com a gente até hoje. Então, quem conhece a bateria da Tabajara sabe a batuta firme do Ney, viu? Você nem olha pro Ney quando ele tá naquela batuta. Não, e agora já tem o Pablo, né? Que também está assumindo a direção da bateria. Eu e o Tiger só na retaguarda. Não, é só no olho aqui, ó. Só no olho aqui, ó. O negócio começa a dar um contratempo ali, ele já... Não, os meninos lá, o Pablo, ó, chamou o Ney, ó, o Gerson lá, ó. Aí eles olham pra... Opa! Quem ainda não assistiu o desfile das escolas de samba de Uberlândia, depois presta atenção. Quando passar a Tabajara e você vê o Ney ali... Gente, um olho dele, que ele faz uma sobrancelhinha dele subindo aqui, ó. Não é assim, não. Não, né? É assim. Que é isso? A sobrancelhinha dele Ou assim, senão, quando a nuca dele aumenta. Ele faz isso, aí que sobe, aí os dedos já falam, ixi. o repique na hora. Na hora, ixi. Então, essa é a minha trajetória dentro da Tabajara. Ou senão, quando ele faz a cara de Buda, Isso. Meu, não Aí faço não faço não. Que isso, gente. ele fecha, ele puxa pros meninos. Ah, minha, fica boa. Aí, Que é isso? Tu tá igual o professor Júlio, né? Ele fala quando... que eu sou o Neirinho lá no patrimônio. O Neirinho contando essa bateria, ele incorpora, não pode falar. Não pode nem conversar com ele. Não pode, mas o último desfile, ele assim... Aí o Pablo... Tem que concordar, ué. Mas não é, porque com essa molecada o mais jovem, né? Mais jovem de falar, a gente foi dando muito sinal, né? Só de balançar a cabeça. Aí a turma sabe o que está acontecendo. Então, é o jeito que a gente tem, né? De olhar um pro outro. Códigos, né? É um código, assim. Códigos, né? Ixi, emburrou. Ixi, quem errou? Alguém errou. Ele fechou a cara. Não, e eu acho que também é de criação, Ney. Porque na criação mais antiga, os nossos pais, eles não precisavam falar, você já percebeu? Que Isso uma pode ser olhada, também. a gente já sabia o que tinha que fazer. Opa. Mãe, não tinha esse negócio, né? Mãe, posso aceitar? Não, era só um. A gente, não pode, só um. Não quero sim. Então, talvez também seja um hábito, um costume até mesmo familiar ali, ó, de como tratar, né? Eu não preciso falar, vocês já sabem o que eu tô falando. Agora O chatão aí. Aí, já dançou com a gente. Quantos anos? Uns 2 ou 3 anos. Na comissão de frente. Ele já fez. Onde ele não dançou? Onde ele não dançou? Passou lá. Então não tem essa coisa. Parceria, união, a gente participa de tudo. Bom, sempre eu falo que eu sou um membro da família que fugiu das regras. Ovelha negra. Por quê? Lá todos os meus primos, tias e parentes no Chatão, quando eles vestem uma camisa, eles são aqui. Eu não. Por exemplo, no Congado, eu sou devota da Nossa Senhora dos Artes São Benedito. Eu não sou de um terno. Eu sou do... Não. Eu já saí em 5 ternos na cidade de Uberlândia. Comecei no Moçambique Branco, Sopotraço, foi lá que eu nasci, lá dentro. Depois eu fui para Camisa Verde, depois fui para Marinheiro, fui para o Belém, fiquei uns tempos no Estrela Guia, depois eu voltei para Camisa Verde, para o Marinheiro, que eu estou lá até hoje e vou encerrar minha carreira no Marinheiro. Mas no Carnaval, desde cedo, com meus 9 anos de idade, nós da família Chatão nascemos dentro da escola de samba do Mestre Capela, do Ministro do Capela. Dali fomos todos, os mais velhos, foi primeiro Garoto do Samba. Então todos vieram dali, até Garoto do Samba começou no Capela e foi Garoto do Samba para lá depois. Aí a família Chatão foi para Garoto do Samba. Nós nascemos ali dentro, os mais jovens nasceu dentro da Garoto do Samba. E dali o Pai Negro, na década de 80, que ele surgiu de montar a Unísio Chatão. Então, não fica nem perto, nem da Tabajaras e nem da Garoto Samba, porque eles são mais antigos. A Unísio Chatão ele é menos, é mais uma das mais novas. E aí nós participávamos, dançavam ali. Eu, com 9 anos de idade, já era passista, já. Mito.
5 a 6 anos, já era passeio da Garoto Samba. Quando eu fui crescendo, até 10, 11, 12 anos de idade ali, eu já comecei os desfiles das Jonaves. Nas Jonaves, tinha aquele tanto de escola e eu queria estar saindo. Então, minha mãe nunca me prendeu. Porque eu não fui criado por pai e mãe, só por mãe e vó. Né? Que meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então, minha mãe sempre me deu confiança. E eu andava em Uberlândia, fazia parte dos guetos todos e nunca mexi com nada na vida. E eu só gostava da arte. Então, eu saía na Chatão, Caderno de Samba, Tabajara, Garoto Samba, Princesa Isabel, Pavão Dourado, Unidos da Ponte, Última Hora. Então, existia várias escolas na cidade. E os blocos? Né? E os blocos ainda, então, que você tinha ainda bloco Axé, Timbaral, então vários blocos. Então a gente participava, porque eu sempre gostei de ajudar os amigos. E eu chamava minha turma da capoeira, da dança, vamos comigo. E aí, quando chegou a minha adolescência, eu montei minha aula de pandeiro. Então eu era convidado. Quando eu não estava saindo na aula de pandeiro com os meninos de passista, saía com o mestre Curisco na capoeira. Porque ele também já chamava todo mundo para estar saindo. Então a gente agregava, passava por todas as escolas de samba, para quê? Para fazer o balanço. A escola de samba está precisando de componentes. Vamos levar. Porque essa troca de informação, de você trazer seus amigos para sair na sua escola e sair na outra, você está somando a cultura da cidade. Que a outra está crescendo junto, você não pode deixar ela para trás. A nossa concorrência é nos pontos. Mas para fazer o grupo popular crescer, nessa hora a gente dá o grito de guerra, chama toda a irmandade, vem todo mundo junto, vamos lá ajudar. Porque é importante para nós. Para amanhã, isso crescer. Então eu nasci nesse meio, participei de tudo isso. E aí, quando eu já estava com a minha academia, eu fazia curso no Rio de Janeiro, fiz grandes amizades com o Patrick de Oliveira, com o Jim, Carlos Jesus, com o Gemaroche. E teve um período que eles, olha, nós estamos com a nossa aula, nós vamos sair no carnaval que no Rio de Janeiro precisamos de algumas pessoas. Aí fui convidado para sair no Rio também. Eu saí Salgueiro, Mangueira, Porto da Pedra, no segundo, que era o grupo especial, o grupo de acesso, Unidos da Ponte, Acadêmicos Cubano e Vila Isabel. Então eu ia lá, desfilava, mas eu não gostava muito. Não, isso para mim não fazia diferença, porque eu desfilei no Rio que era melhor do que o Uberlândia. Eu desfilava lá, mas sempre estava aqui dando apoio, participando do Carnaval de Uberlândia. Fabinho, mas você é Unidos do Chatão? Não, eu sou da família Chatão. Existe uma diferença. Ser da família do que vestir só uma camisa e falar, eu sou Unidos do Chatão. Eu faço parte da escola hoje, que eu sou da comissão de frente, coreógrafo da comissão de frente, porque já tem uns anos que eles estão me contratando para isso. Mas falar assim, não, eu só danço pro Chatão, é mentira. Eu danço com todas as escolas, porque no ano passado o Flávio me convidou para ser no Acadêmicos, o retrasado ser na Garoto Samba. Então eu participo de todos até hoje. No dia que a Tabajara me convidar para sair... Você tá convidado agora, olha, vai ficar registrado. Quando me convidaram, eu desfilei lá, mas depois me convidaram, eu falei, então pronto, já tá convidado, o presidente Passarinho. No dia que chegar o convite, a gente sai. Tá mas convidado. O Fabinho é isso. Ele é um artista que faz parte da cultura popular de Uberlândia. Eu não visto uma camisa do Congado, eu não visto uma camisa de uma escola de samba. Porque eu gosto de agregar e somar a todos. É o artista, né? O artista. E o artista vai onde o povo quer, né? Sempre. Isso. Sempre. E a minha maior alegria, quando eu não sou de Uberlândia mais uma vez, né? Então, você é de onde? Na verdade, na minha família é de Araxá, mas nós vivemos em São Bernardo, sim, do Campo. Então, eu vim aqui, então, faz o quê? 2000. 1999 para 2000 ali, eu cheguei na cidade de Uberlândia para fazer a Faculdade de Artes Cênicas. Sim. É isso mesmo. Ney, faz as contas. Eu sou... Não, porque... a carinha é nova, mas não é. Eu te conheci naquela peça de teatro final de ano. Nós fizemos o Alto de Natal. O Alto de Natal. Eu não lembro. Era 2000 e pedrinha ali. Antes de eu entrar na Secretaria de Cultura. Então ela fez parte, ela teve conhecimento do Cabarro. Com certeza. Olha, eu tenho certeza que minha ancestralidade estava lá. Ela me contou no ouvido. Eu cheguei aqui e uma das coisas, eu me percebi negra nesse contexto. Porque aqui a questão da negritude, ela é se reconhecer. Porque não há um tipo, você é ou não é? A partir de uma referência, você fala, eu sou. Porque eu pertenço a esse grupo, eu comungo de identidade com esse grupo.
E não era com um conceito de negritude ruim que a gente tem, né, do preconceito. Eu me reconheci em Uberlândia pela negritude no lado melhor que tem, que é o lado dessa potência, dessa ancestralidade, do ritmo, do som, da imagem. E aí eu falo, quando eu vou para fora de Uberlândia, eu falo, vocês não têm noção do que é minha cidade. Não têm noção das pessoas que fazem parte daquela cidade, porque não é uma coisa tipo assim, ai, o samba, falando baixinho, com vergonha. Não, sabe, a minha escola, sabe, no carnaval, sabe, o meu congado, sabe? E isso, pra gente, é algo tão profundo e tão forte que não há lugar para falar assim, eu tô com vergonha de falar que eu tô no congado. Não, eu estou no congado. E olha aqui que eu tô, filma, fotografa e mostra para todo mundo. Então, é uma diferença de pensamento tão grande e que eu acho que foi construída por vocês aqui. Não mais foi alguém que delimitou, não foi uma política cultural que foi assertiva nesse lugar, ela veio depois para poder auxiliar. Mas essas manifestações e essas atividades, essa negritude, ela foi cunhada com as mãos dos negros daqui. E ela não se rebaixou a uma política social preconceituosa. Ela, logicamente, tem desafios, a gente não pode ser hipócrita de falar, mas ela não se rendeu. E até hoje ela mostra esse vigor de que, se for preciso, a gente delimita sim, mas delimita para mais, não para menos. Com certeza. E aí, a arte dessa cidade, quando a gente vê um fundinho jazz com um congado em cima, você fala assim, mas jazz, mas não é uma coisa elitizada. Não, o congado tá lá, que ele faz parte. Vê um Jack Will naquela bateria louca dele lá, na percussão dele louca, e se tornar quase um ícone dentro de uma percussão, dentro de uma música instrumental. A gente não tem parada. Então, é sobre isso que eu tenho que agradecer muito vocês. A construção de toda a comunidade que envolve vocês nesse percurso da construção da cidade. Que é aí que eu falo, é uma nova narrativa que está sendo cunhada por nós. Sim. E por vídeo, que agora as pessoas podem assistir, rever, as crianças podem ter como pesquisa mais para frente e saber quem são essas pessoas. Então, eu vou agradecer muito vocês por esse legado, por essa trajetória. Queria que vocês deixassem, primeiramente, uma mensagem para quem está assistindo a gente. Que seja uma mensagem sobre o trabalho, sobre uma visão, sobre uma possibilidade que a gente ainda não viu, que vocês têm, ou um desejo, para a gente fechar essa conversa aqui, porque eu falei, só dava para começar, né? Você agradece a gente, nós agradecemos os nossos, sim, né, que vieram lá atrás, para a gente estar aqui hoje dando continuidade com deixando essa mensagem que eles deixaram. Para essa meninada tocar aí. A minha mensagem, eu vou falar para a cidade de Uberlândia, é a hora que vê que nós estamos aproximando aí, um congado, um terno de congo na rua, a nossa festa que está já chegando, respeitar, só isso, né? Respeitar essa festa, essa tradição, que nós estamos nas ruas de Uberlândia, pelos bairros de Uberlândia, não é de hoje não é 5 anos não, isso aí vem, né? Então a gente vai estar aproximando aí da festa, a mensagem é essa, hoje, né? Porque vai começar as novenas daqui uns dias, aí começa aquelas mesmas coisinhas, taca isso, taca aquilo. Então, repreende com palavras ofensiva. Né? Gente, vê a história da cidade, né? Nós temos super-heróis negros, nós temos nossos reis, nossas rainhas, nós temos pessoas tão importantes como qualquer um que foi um vereador, um prefeito, um deputado, né? Nós temos na nossa comunidade negra. Sim. Né? Pessoa do mesmo nível, né? Mas cada um com seu trabalho, né? Que deixou aí o seu legado. Sim, é importante isso. Bom, a minha mensagem, pegando esse gancho do mestre Ney aí, que sempre vai ser importante para nós. E para quem está nos assistindo, seja você uma negra, um negro, que ainda está se sentindo, se incomodado, se fechado, levante sua cabeça.
se olha para dentro primeiro, busca lá, dentro de você, o poder que você tem de ser uma pessoa negra e forte. Que através dessa humildade que a gente tem, que lá atrás nós aprendemos dos nossos mais velhos, você também tem que aprender com a gente. Não abaixa a sua cabeça. O ditado é: levante a cabeça, olha para frente e mostre quem você é. Não se cale para nada. O nosso mundo hoje precisa de verdadeiras pessoas que se amem e mostrem o poder negro. Isso que é o mais importante para nós. Vença a sua batalha através da sua sabedoria. E que fique esse axé aí, que é a nossa congada, o nosso carnaval, a nossa capoeira, a nossa dança, o nosso teatro, a nossa arte e a nossa cultura popular, que a cidade de Uberlândia tem tudo isso e muito mais. Basta você acreditar e buscar. Os nossos grafites, os nossos desenhos e os nossos abraços. Porque pra gente ser o que é, os nossos avós nos abraçavam, nos cuidavam. Os nossos pais punham no colo. As nossas tias punham no ombro. Mas os nossos filhos, nós colocamos nas estradas para vencer na vida as batalhas que vencemos. Axé. Eita, mensagem forte. Vamos deixar também os contatos, né? Ney, Fabinho, deixe os contatos de contratar também, se for necessário o serviço. Conhecer também, se quiser lá bater um papo, conhecer o pessoal. Sim. Deixa o contato também de Instagram, Facebook, telefone também, se tiver de contato. Neirimar Silva, né? Instagram, tem Tabim Oficial, também Instagram, e o telefone 34996713428. A gente vai estar agora, estou preparando para a gente fazer umas gravações. Antigamente a gente vai gravar um CD, agora eu não sei mais o que grava. Nós vai gravar uma música, né? Porque agora não sei. A gente ficava animado, né? Nós vamos gravar um CD, um disco, um DVD. Agora, não sei, eu tô muito antigo. Aí eu falo, não, agora grava uma música e joga não sei aonde. Não sei aonde. Eu falei, gente, mas o CD... Não tem... O LP... Não tem isso mais. Então, nós vamos gravar uma música aí e já fazer o convite. Fabinho, é um samba rock, né? O grupo Tabinha num samba rock aí legal. E a gente vai fazer um clipe e você vai estar coordenando ali a turma né, pegar uns convidados aí, a sua academia, sei lá, para fazer um clipe com a gente. Isso. Convite super tiver especial, pronto. Daqui. Fico honrado e agradecido. Tá vendo? Aí nós vamos encarar nesse projeto junto. Sempre. Podcast também são relações. Já os contratos. Lembra do baile de Thor, do encontro? Aí, ó. Já surgem as coisas novas. Então, nas redes sociais, eu tenho 3 caminhos que possam me encontrar. Academia Ritmo, ds, @hotmail. Ou se não, Academia Ritmo, dança de salão, que hoje é do meu filho, mas sempre, quando fala em Academia Ritmo, fala em Mestre Fabinho, né? Não tem como. E o projeto Dançando com a Vida, que às vezes as pessoas têm um amigo, têm um parente, que tem uma pessoa com qualquer tipo de deficiência, a nossa arte dentro do teatro e da dança está lá de portas abertas para atender vocês. É só entrar no Instagram lá e procurar, olha, Dancando com a Vida, que vocês vão ver lá logo do projeto. Entra lá, fala comigo, que vocês vão ter todo retorno sobre esse projeto para estar tendo aula com a comunidade. O telefone é 34 9 91 11 23 22. Gente, muito chique. Obrigada, gente. Generosidade de ter vindo aqui, trocado comigo, com quem está assistindo, ouvindo. Obrigada, viu, pelo legado de vocês. E nosso podcast Culture-se está terminando por aqui. Mas não deixa de curtir os nossos próximos episódios. Também tem os episódios também. Vocês também podem assistir, gente. Vai lá, Vodcast Culture-se no YouTube. Assistam também os nossos antigos episódios. Antigos não, né? Porque agora estão tudo fresquinho, novinho. São 10 episódios pra gente que a gente tá agora lançando, jogando ele na rede para todo mundo assistir. Com diversos agentes culturais, diversas iniciativas, para todo mundo conhecer um pouquinho de cada canto dessa cidade e depois falar assim, nossa, onde a gente vai encontrar aquela pessoa que falou de lá? Vai lá no Vodcast Culture-se,
Tá tudo lá. Tá com os tudo lá. números. Obrigada por vocês. Podcast Culture-se. Até a próxima.